Fala galerinha do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai fazer um bate-bola aqui, né? Vai fazer uma revisão rapidinha sobre algumas questões que a gente abordou durante o quarto bimestre. Então essa vai ser a nossa revisão do quarto bimestre. Não sei se a gente vai ter a chance de ter mais uma aula antes da aplicação do simulado, da prova bimestral. De qualquer forma, fica aqui essa revisão para vocês estarem tendo como um reforço aos seus estudos, tá bom? Então vamos aqui à primeira questão. Leia o texto abaixo e responda. Brasília nascia, brotada de uma nave mágica, em meio do deserto, onde os índios não conheciam nem a existência da roda. Estendiam-se estradas e criavam-se grandes represas. Das fábricas de automóveis surgia um auto novo a cada 2 minutos. A indústria acelerava-se a grande ritmo. Abriam-se as portas, de par a par, à inversão estrangeira. Aplaudia-se a invasão de dólares. Sentia-se vibrar o dinamismo do progresso. Né, pessoal? Aqui está se falando sobre esse período aqui do governo de Juscelino Kubitschek, né, esse período aqui do governo de JK, aonde a gente vai ver uma forte ampliação dos investimentos estrangeiros, né, devido àquela intervenção do Estado para atingir os objetivos do plano de metas, né, pessoal? Que era aquele plano de Juscelino Kubitschek, cuja finalidade era melhorar as infraestruturas brasileiras, implementando, né, 30 objetivos. Esses 30 objetivos que seriam divididos em 5 setores, né, 5 pilares, que vão ser os pilares aí do plano de metas. Esses 5 setores aí, 5 pilares, 5 objetivos, né, principais, são 30, mas é, é, firmados aí nesses 5 objetivos principais a serem alcançados, que era no setor da energia, do transporte, da indústria, da educação e da alimentação. E a gente pode citar um sexto setor aí também, né, pessoal, que é a questão da construção de Brasília, que também era um dos principais aspectos do plano de metas aí de Juscelino Kubitschek, tá bom? Basicamente a intenção do plano de metas era estimular o desenvolvimento da indústria leve no Brasil, tá bom? Então, se essa questão aí cair na prova, vocês já sabem, plano de metas, tá bom? Próxima questão. O plano de governo de Juscelino Kubitschek estava definido no seu programa de metas, voltado para o desenvolvimento de 6 setores estratégicos na esfera do desenvolvimento econômico nacional: energia, alimentação, transportes, indústria de base, educação e construção da nova capital federal, Brasília. No plano de suas realizações, qual o único elemento que expressa medidas para desenvolver as indústrias de base? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, né, que são essas indústrias de base? Indústria de base é o tipo de indústria em que a sua produção é absorvida por outras indústrias. Ou seja, é aquela indústria que vai produzir máquina ou que vai produzir matéria-prima, que vai acabar sendo consumida pelas outras indústrias, né? É a indústria das indústrias, ok? É a indústria de base. Elas também são chamadas de indústrias de bens intermediários ou indústrias pesadas, né? Elas incluem principalmente os ramos siderúrgico, metalúrgico, petroquímico e também a indústria de cimento. Tá bom, pessoal? Então, nessa questão aqui, a alternativa certa seria a letra a criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que propagaria um pensamento marcadamente nacionalista. Pessoal, esse ISEB, né, esse Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ele foi um órgão criado em 1955, no Rio de Janeiro. Ele era vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, e ele tinha uma certa autonomia administrativa, pessoal, com liberdade de pesquisa, de opinião e de cátedra. É, o objetivo dele, né, ele era destinado ao estudo, ensino e à divulgação das ciências sociais, especialmente filosofia, sociologia, economia e política, com o objetivo de aplicar as categorias dessas ciências ao entendimento da realidade brasileira. Ou seja, era
A ideia do ICEB, né, era criar uma perspectiva, um panorama geral do que era a realidade brasileira, inclusive para se definir as metas, né, de onde que o dinheiro deve ser investido. Esse instituto ele funcionou como núcleo irradiador de ideias e tinha como objetivo principal a discussão em torno do desenvolvimentismo, tema importante durante o governo de Juscelino Kubitschek, tá bom? Esse instituto, o ICEB, ele foi extinto após o golpe militar de 64 e muitos de seus integrantes, né, esses cientistas aí importantes que desenvolveram seus estudos aí durante a partir, né, do governo de JK, eles tiveram que ser exilados, né, foram exilados do Brasil após o golpe militar de 64. Tá bom, pessoal? Então, se essa questão aí cair na prova, vocês já sabem, né? Letra A, a criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que propagaria um pensamento marcadamente nacionalista. Tá bom, galera? Vamos aqui adiante. Durante o governo Vargas, foi organizada uma comissão mista Brasil-Estados Unidos, com o objetivo de definir as diretrizes da política econômica brasileira. Um dos principais dos trabalhos dessa comissão resultou a criação, vamos lá pessoal, 51, 54, governo Vargas. Governo Vargas a gente sabe que é um governo nacionalista, ou seja, ele vai ter um foco mais em garantir a autossuficiência econômica do país do que em garantir uma abertura econômica, né, principalmente para investimentos estrangeiros. E isso vai meio que na contramão da ideologia liberal, né, da pauta econômica seguida pelos Estados Unidos nesse período. Nesse período que era um período de Guerra Fria, era um período de disputa entre dois blocos hegemônicos, né? O bloco capitalista, centrado na figura dos Estados Unidos, e o bloco comunista, centrado na figura da União Soviética, a atual Rússia, né? Então, dentro desse contexto aí, vai acontecer essa comissão mista, onde Brasil e Estados Unidos vão sentar e vão discutir economia, né? E dessa reunião, dessa comissão, vai surgir a criação de um instituto muito importante aqui para o desenvolvimento, para o fomento da economia brasileira, né? Esse instituto a gente sabe que é o BNDE, né, pessoal? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ok? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ou só BNDE, é uma empresa pública federal com sede no Rio de Janeiro, cujo principal objetivo é o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira, ou seja, é uma forma do Estado emprestar dinheiro à iniciativa privada, né? Buscando justamente esse desenvolvimento da economia brasileira. O BNDES é uma entidade que compõe a administração pública indireta e é vinculada ao Ministério da Economia, em busca de apoiar empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de seus planos de modernização, expansão e concretização de novos negócios, tendo em vista o potencial de geração de empregos, renda e inclusão social no Brasil, com o objetivo de melhorar a competitividade da economia brasileira e elevar a qualidade de vida da população. Ok? O BNDE é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, pessoal. Desde a sua fundação em 1952, ele é um órgão de fomento no contexto do desenvolvimento econômico, como esboçado no Plano SALT, né, o plano lá do Eurico Gaspar Dutra, aquele que falhou. Ele já trazia essa ideia aí de investir em alguns setores aí para desenvolver a economia. Mas o BNDES, né, que vai surgir em 52, vai concretizar essa intenção. E o BNDES ele vem financiando os grandes empreendimentos industriais e de infraestrutura, tendo marcante posição no apoio aos investimentos na agricultura, no comércio, no serviço, nas micro, pequenas e médias empresas, né? E aos investimentos sociais direcionados para educação e saúde, agricultura familiar, saneamento básico e ambiental e transporte coletivo de massa.
Então é muito importante, né, o BNDES aqui dentro do contexto da nossa economia, do nosso desenvolvimento econômico, tá bom? É, em diversos setores. Suas linhas de apoio, elas contemplam financiamentos de longo prazo e custos competitivos para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização de máquinas e equipamentos novos fabricados no país, bem como para o incremento das exportações brasileiras, né? Ou seja, uma forma de continuar ampliando, né, nossa capacidade produtiva, de ampliar também a nossa rentabilidade dentro da economia, né, nossa economia nacional, dinamizar a nossa economia. E o BNDES vai acabar contribuindo também para o fortalecimento da estrutura de capital de empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais. Os escritórios centrais do BNDES ficam localizados no Rio de Janeiro, mas também há representações regionais em São Paulo, né, o Departamento Regional Sul, em Brasília, o Departamento de Relações com o Governo, e Recife, né, no Departamento Regional Nordeste. Tá bom, pessoal? Vamos avançar aqui. Essa próxima questão aqui, a penúltima questão, né? Vamos lá. A eleição em 1950 de Getúlio Vargas para um novo mandato presidencial apresentou um dos momentos mais representativos do chamado Estado populista. Por que Vargas? Vamos lá, pessoal, Estado populista. A gente sabe que Estado populista é aquele Estado que vai buscar uma simpatia da população, né? O populismo, ele é um conjunto de práticas políticas que se justificam num apelo ao povo, né? Uma forma de garantir essa empatia, essa identificação com o povo, geralmente contrapondo esse grupo a uma elite, né? Então ele sempre vai apontar uma elite que vai impedir o desenvolvimento do país e esse presidente, esse representante, esse governante populista, né, vai se colocar na posição de antagonista a essa elite do atraso, a essa elite que não permite o desenvolvimento nacional. Basicamente, a lógica do populismo é essa: existe um governante, esse governante ele é a favor do desenvolvimento popular e denuncia, né, esse governante pró-povo ou um governante populista, ele vai denunciar a existência de uma elite que é contra o desenvolvimento dessa nação, tá bom? Então, quando a gente fala em governos populistas, a gente tem esses dois aspectos. Primeiro, um governante que busca a sua justificação pela opinião pública e a existência de um antagonismo entre o público e esse governante em relação a uma elite dominante, uma elite que, dentro dessa circunstância aí, é colocada como uma elite que vai contra o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento social, né, o combate à desigualdade, em uma série de aspectos. E historicamente a gente vê que realmente existe uma elite que lucra com a desigualdade, né? Mas, enfim, adiantando aqui, não existe uma única definição sobre o termo populismo, né? Esse termo ele vai surgir no século XIX e desde então ele tem obtido diferentes significados. Mas a base é isso mesmo, pessoal. É um político que vai buscar identificação com o povo, ok? E por que que esse, essa eleição de Getúlio Vargas em 1950 vai ser tão importante para esse período chamado Estado populista? Porque Vargas buscava o apoio de massas populares em seus programas econômicos, através de suas ligações com o movimento trabalhista. Vargas, ele já tinha o apelido de pai dos pobres, né? Uma imagem que foi sido construída durante o Estado Novo, durante a ditadura de Vargas, né? Justamente porque Vargas tinha essa pauta de investimento nos direitos trabalhistas, né? O direito a 13º, o direito a férias remuneradas, o salário mínimo, todas essas questões aí que foram pautadas por Vargas, né? Que vão lhe conceber, né, essa alcunha de pai dos pobres aí, tá bom? Então se essa questão aí cair, vocês já sabem qual que vocês devem estar marcando, tá bom? E aqui a última questão, pessoal.
Em seu segundo governo, Getúlio Vargas sofreu uma forte pressão política por parte dos setores conservadores da sociedade. Quem são esses conservadores? São os liberais, né, pessoal? A galera da UDN, a União Democrática Nacional. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que existiam os nacionalistas, né, que defendiam uma maior intervenção do Estado na economia, com pautas sociais, com pautas de combate à desigualdade, com pautas de desenvolvimento da indústria nacional, né, do mercado interno, ou seja, de uma autossuficiência econômica nacional. E a gente tinha também os grupos liberais, que também defendiam uma autossuficiência, mas uma autossuficiência que fosse alcançada a partir da intervenção do capital externo. Ou seja, o país está aberto a empresas estrangeiras, o país fazer isenções de impostos a essas empresas, sobre a justificativa, né, de que essas empresas geram emprego, de que essas empresas geram competitividade, geram concorrência, geram preços mais baixos devido a essa concorrência, né? Mas que na prática não se realiza dessa forma, tá bom? Mas a gente tinha esses dois antagonistas, né? Os nacionalistas, do qual Getúlio Vargas estava alinhado, e os liberais, do qual a União Democrática Nacional, a UDN, estava alinhada. Então a gente vai ter justamente esse estado de compromisso, que é a tentativa de Getúlio Vargas durante esse último mandato dele, né, de tentar equilibrar os interesses dessas duas partes, os nacionalistas e os liberais. Essa pressão que ele vai sofrer dos dois lados, né, dos nacionalistas para ele ampliar suas políticas nacionalistas e dos liberais para que ele reprima suas políticas nacionalistas, né, tem uma política de menor intervenção do Estado na economia, essa pressão constante sobre ele, né, que estava aí no meio desse chumbo cruzado, vai acabar levando ele a uma situação de desalento total e ao suicídio, né? E aqui vem a pergunta. O principal partido que polarizou essa oposição a Getúlio Vargas, foi a União Democrática Nacional, a UDN, que tinha como mais destacado líder Carlos Lacerda, né, pessoal? Carlos Lacerda, que inclusive é, é, quase foi assassinado no atentado da Rua Toneleiro, um atentado aí que acabou matando o seu segurança, e esse segurança ele era um, um major, né, um major importante aí dentro das nossas Forças Armadas. E acabou que isso gerou uma repercussão enorme, foram investigar e descobriram que quem tentou matar Carlos Lacerda, e acabou matando esse major das Forças Armadas aí, era chefe da segurança do Palácio do Planalto, ou seja, era o chefe da segurança do presidente da República, né? E aí foi levantando aquela questão, será que Vargas mandou matar Carlos Lacerda? Carlos Lacerda era um forte opositor de Vargas, tecia críticas pesadas a Getúlio Vargas, né? Então ele era o principal antagonista do segundo governo Vargas aí. Carlos Lacerda, que foi um jornalista e político brasileiro, ele foi extremamente popular nas décadas de 1950 e 1960. Ele foi comunista na sua juventude, mas então ele se tornou ultraconservador, ultraliberal e um dos principais nomes, né, da União Democrática Nacional, um dos principais nomes do liberalismo em geral dentro da história do Brasil, né, durante o período democrático que existiu no Brasil entre 1946 e 1964. Carlos Lacerda também foi defensor do golpismo e articulou golpes no Brasil em 1954, 1955, 1961 e 1964. Então ele já tinha um apelo, né, um apelo assim à ditadura, à intervenção militar dentro da política, tá bom? E esse forte sentimento de anticomunismo. Beleza, pessoal? Então, se essa questão cair aqui na prova, vocês já sabem o que marcar. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram aí para mim estar ajudando vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!